Olá, bem-vindo mais uma vez ao Primeira Opinião. Hoje, dia 14 de agosto de 2020. 14 não, 13 de agosto de 2020. Como sempre, eleição sem Lula continua sendo fraude. Mas em 2022, o presidente tem de ser o Requião. O presidente do PSL, Luciano Bivar, na revista Isto É dessa semana, disse que o Bolsonaro, a coisa, deixou de governar para se preocupar única e exclusivamente com a sua reeleição em 2022. Pergunta: como alguém deixa de fazer algo que nunca fez? Bom, hoje tivemos uma entrevista, eu vi essa entrevista no canal do YouTube chamado Diário do Centro do Mundo, DCM, onde o senador Roberto Requião foi o entrevistado e, corajosamente, sem papas na língua, ele falou do caso Banestado, das contas CC5, dos documentos da Odebrecht que se encontram, os documentos originais da Odebrecht que se encontram lá na Suíça, e deixou bem claro que o desvio efetuado pelas contas CC5 lá na época do governo do Fernando Henrique Cardoso, esse dinheiro foi utilizado e foi também fruto da privataria tucana. Além, logicamente, do narcotráfico e de outros crimes que são cometidos e que geram uma receita ilegal, né? Uma receita que não pode ser declarada. E assim, muitos utilizaram as contas CC5 para mandar esse dinheiro ilegal, ilícito, para fora. Se aproveitaram, né, da abertura que foi dada na época para que brasileiros também pudessem enviar as divisas através da conta CC5. Porque na verdade as contas CC5 eram utilizadas só por estrangeiros que viviam aqui no Brasil e que precisavam enviar dinheiro para fora. Aí abriu-se a exceção nessa época para que os brasileiros também pudessem fazer isso. E aí, bom, a roubalheira comeu solta. Vocês também devem ter visto recentemente aí a questão daquele morador de um condomínio que atacou violentamente, né, xingou, ofendeu uma pessoa que trabalha para um emprego, para uma dessas plataformas, né, de aplicativos de entrega, né? Não sei qual foi, também não sei, não interessa agora. E esse cidadão, que se achava muito importante, partiu para cima desse rapaz que fazia a entrega, xingando, ofendendo, falando que o rapaz tinha inveja da cor da pele dele, né? E também, um outro caso, né, daquela juíza que emitiu uma sentença condenando a pessoa, acusando, né, dizendo que a pessoa só cometeu o crime porque ela era negra. Por isso que ela era criminosa, por causa da cor da pele. Cor da pele não é questão de raça, né? A raça é uma só. Todos nós pertencemos à raça humana. O que muda é que alguns têm a pele mais escura e outros têm a pele mais clara. Isso é questão de genética, de biologia, de geografia, da origem da família daquela pessoa. Enfim, não tem nada a ver com raça. A raça é única. Mas aqui no Brasil, o racismo, como todos nós sabemos, é estrutural. Até porque esse país foi construído, né, na base, né, carregado nos ombros da escravidão. Foram 400 anos de escravidão. 4 séculos que esse país viveu sob o regime da escravidão. E agora, fazem pouco mais de 120 anos que
oficialmente eles foram, né, a escravidão foi acabada, né, foi abolida, mas isso é oficial, não é? Basta você olhar à sua volta, basta você olhar para si mesmo e ver quanto preconceito todos nós carregamos por causa de que nossos antepassados foram ensinados que a pessoa de cor, de pele escura, de pele negra, de pele preta é inferior. Inclusive diziam que não tinha alma. Era pior até que os animais, né? Então esse preconceito que está enraizado em todos nós, em toda a nossa sociedade, acaba criando essas coisas que a gente está vendo, né? Foi isso também, inclusive, que possibilitou a eleição da Coisa. A Coisa chegou ao poder baseado nesse preconceito estruturante do nosso país. E é difícil a gente se livrar, ainda mais agora, uma época onde esse que aí está sentado na cadeira da presidência lá em Brasília incentiva os preconceitos, né? Contra negros, contra mulheres, contra os LGBTs, contra, enfim, contra tudo e contra todos e contra ninguém, né? Mas esse país ainda vai passar por um processo muito difícil para se livrar desse preconceito estruturante. Vai ser muito complicado o Brasil sair dessa situação. Até porque as elites, né, nossas elites, preferem que assim seja. Hoje estava conversando com o meu amigo aí na empresa onde eu trabalho, e a gente estava falando justamente de uma música que ele viu num documentário da televisão, da TV Cultura de São Paulo, falando sobre os 100 anos de Adoniran Barbosa. E ele citou uma das músicas que passou no documentário, que era justamente a questão do despejo, né, das pessoas que têm uma condição de vida já sofrida e que acabam sendo despejadas dos seus lares porque vivem já numa condição complicada, vivem em favelas, em cortiços, enfim. E aí, logicamente, a elite quer que isso não se propague, principalmente se for vizinha, né? Tem muitos lugares do Brasil onde você tem de um lado prédios, mansões maravilhosas e logo ao lado aqui, grudadinho, os barracos de uma favela gigante, que também é resultado desse preconceito estrutural que nós vivemos no Brasil. Covid atingiu aí já a marca já de mais de 100 mil mortos, né? O Brasil já atingiu a marca de mais de 100 mil mortos, e isso demonstra, e isso é resultado do total descaso do governo federal com a questão da Covid-19, que se propagou e continua se propagando. O futebol que voltou, não dá para entender porque que o futebol voltou, sendo que a Covid está aí, né? Está matando, continua infectando, e os dirigentes do futebol resolveram que era hora de voltar. Para quê? Né? Muitos interesses envolvidos, né? Patrocinadores, empresas, cartolas, empresários de jogadores que precisam que suas mercadorias sejam expostas para que possam valorizar, né? Para que possam valorizar no mercado, porque no sistema capitalista tudo é mercadoria, né? Inclusive eu, você, todos nós. E dessa forma, aconteceu aí o adiamento do jogo do Goiás e São Paulo, porque descobriu-se de última hora que 18 jogadores estavam infectados pela Covid, já estavam em campo, e só aí que chegou o resultado do exame e o jogo teve de ser suspenso por causa disso. Ridículo, né? O futebol não deveria ter voltado, não era a hora de voltar,
não é a hora de voltar. E com certeza isso vai ocasionar muitos problemas. Jogadores infectados que vão estar nos aviões viajando para cima e para baixo, ou então não infectados, mas que podem entrar num avião onde tem pessoas infectadas que vão infectá-los. Enfim, totalmente descabida essa decisão da CBF de voltar ao futebol. Assim também como vai ser descabida a decisão dos governadores ou dos prefeitos, enfim, dos governantes que querem voltar às aulas agora, no dia 1º de setembro. Um pai e uma mãe que tenha 2 neurônios funcionando não vai querer mandar seu filho para uma escola para que ele seja contaminado, corra o risco de contaminação e de morte. Porque, como eu já disse, o Brasil já passou a marca dos 100 mil mortos e mais de 3 milhões de infectados no Brasil pela Covid-19. Bom, basicamente era isso que eu queria dizer hoje. Lembre-se também que eu estou fazendo ali um podcast, né, do Primeira Opinião, chamado Primeira Opinião Leituras, onde a gente faz aí a leitura de alguns textos significativos, importantes, para que as pessoas possam entender aí a conjuntura que está rolando no mundo e os principais problemas, né? A questão lá de Beirute, né? O último podcast foi falando sobre Beirute, né? A explosão lá, que arrasou praticamente metade da cidade de Beirute e que tem milhares de suspeitas do que pode ter sido aquilo que aconteceu na capital libanesa. Também lembre-se que isso aqui é feito, esse vídeo é feito para o YouTube, tem um canalzinho lá no YouTube chamado Alexandre Rangel, Primeira Opinião, procura lá, se inscreve, aperta lá o sininho, né, para você ser notificado sempre que tiver um vídeo novo no ar e compartilha, né, esse vídeo. Deixe seu comentário também, para que o canal possa dar possa ser reconhecido pelos algoritmos, né, do YouTube e a gente possa estar sempre crescendo, né, o número de inscritos no canal. Eu comecei há pouco tempo, já estou com quase 200 inscritos, então vamos ajudar aí, né? Compartilhar, comentar, dar o likezinho, né? Dar o like lá no YouTube e compartilhar o vídeo com as pessoas que você conhece, com as pessoas das suas redes sociais, enfim. Vamos ajudar aí o nosso canal a continuar crescendo. Beleza? Então por hoje é isso, mas não esquecendo, referendo revogatório já, para acabar com todas essas coisas que os regimes Temer e Bolsonaro estão fazendo com o país. Quem não fala no YouTube ou em qualquer outro lugar, na mídia em geral, quem não fala do Banestado Leaks, do CC5 Gate, da Odebrecht Papers, do Ato Patriota Tabajara, quem não fala desses assuntos, ou está envolvido com os golpistas, é um golpista, ou está recebendo cachim, para não falar sobre esses assuntos. Yanks, Corrom. Beleza. Até a próxima.